Eu convido a todos nesse momento para que possamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos junto a Deus, a espiritualidade, que possamos sentir toda a vibração, toda a energia dessa música, que ela possa nos auxiliar a elevar os nossos pensamentos, sentindo-nos mais vivos, mais energizados, mais vivos para este momento em que nós oferecemos a nós mesmos a cuidar do nosso mental, do nosso espiritual, em meio a um dia atribulado, a semana atribulada, que nós possamos nesse momento mentalizar e visualizar a presença dos nossos mentores, agradecendo a todos esses irmãos pela companhia, pelas inspirações, pelos cuidados conosco. Sentimos a presença também dos mentores deste trabalho, do Espírita Soul, amigos e irmãos que nos conectam durante este Evangelho, durante toda a semana, que nos ligam os pensamentos ao que foi estudado, que nós possamos estar íntegros neste momento. Vamos sentindo a presença também dos nossos mentores, dos mentores do nosso lar, esses irmãos que cuidam da nossa família, nos dão a sustentação necessária neste ambiente, que é o nosso primeiro local de aprendizado. E assim, vamos abrindo as portas de nossa casa para as equipes de limpeza, de proteção e de higienização, fazerem toda uma varredura em nossa casa, os índios itaporãs, brogotás, os pretos da princesa Isabel, os filhos do deserto de Sulamia, que neste momento possam fazer toda uma limpeza, retirando formas pensamentos, miasmas, negatividades, tudo aquilo que não for mais positivo de nossos lares, purificando todos os ambientes, deixando tudo muito limpo, tudo muito claro. Nossa casa preparada para mais um Evangelho. E voltamos à entrada dela e saudamos Ricardo, seus arqueiros, seus lanceiros, e pedimos a ele que deixe um ou mais de seus cruzados à frente de nosso lar, guardando e protegendo contra toda e qualquer negatividade ao longo de toda essa semana, permitindo a entrada apenas daquilo que for autorizado pelo Pai. E a nossa casa se faz em luz. O farol é aceso no seu topo. É feita uma redoma ao redor de nossa casa. E a espiritualidade nesse momento verifica que em nossos lares está sendo realizado um Evangelho. E que possam se fazer presentes todos os irmãos necessitados do aprendizado da noite de hoje. Vamos saudando também as falanges espirituais de professor Eurípides Barçanufo e de Dr. Bezerra de Menezes, assim como saudamos também os apóstolos, os primeiros cristãos, Paulo, Maria de Magdala, todos esses irmãos abnegados que dedicaram suas vidas em prol do Evangelho, em prol dos ensinamentos do Cristo, em prol da sua própria transformação. E vamos sentindo a presença de nossa Mãe Maria Santíssima, que nos acolhe, que nos acalma e nos tranquiliza diante das dificuldades da vida. Que sempre que estivermos aflitos, angustiados, possamos colocar em suas mãos essas dores, que ela possa nos acalmar, para que consigamos refletir, pensar, resolver os problemas do mundo que nos envolvem. E vamos vendo a luz
brilhante do Cristo chegando até nós. E agradecemos ao Mestre por este encontro mais uma vez, pelo seu Evangelho transformador, que junto com a doutrina espírita acalma as nossas vidas, nos norteia para o caminho do bem, para um caminho de regeneração, para um caminho de autoconhecimento espiritual. E agradecemos ao Pai pelo dom da vida, por mais este momento, por tudo que temos, por tudo que somos, que em verdade pertence a Ti. Agradecemos do fundo do coração quando dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, damos por iniciado o Evangelho da noite de hoje. Espero que todos, que todas estejam bem. E bora para mais um estudo. Sejam bem-vindos todos aqueles que entraram durante a nossa prece. Então, como vocês já viram, né, hoje nós vamos falar sobre uma passagem de Mateus. Só esperar aqui o meu digníssimo computador abrir o meu arquivo. É uma passagem de Mateus, quem está no YouTube pode ver aí, está no capítulo 5, versículos 33 a 37. A passagem diz o seguinte: Tendes ouvido o que foi dito aos antigos? Não jurarás falso, mas cumprirá para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo que absolutamente não jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jureis pela vossa cabeça, porque nenhum só cabelo podeis tornar branco ou preto. Mas seja o vosso falar, sim, sim, não, não, pois tudo o que pasta disto é de má procedência. Então, mais uma vez, Mateus capítulo 5, versículos de 33 a 37. Hoje eu não vou abrir com pergunta para vocês, não. A pergunta vai vir lá no meio. Hoje eu vou dissertar um pouquinho sobre isso. Antes da gente encarnar, será que a gente já não tenha feito, ou comumente, frequentemente, não tenhamos feito junto à espiritualidade uma série de promessas, uma série de juramentos, compromissos como o de vir para auxiliar um determinado familiar, compromissos como o de auxiliar não só esse familiar, né, mas ao longo da nossa encarnação que nós encontremos amigos, maridos, esposa, os filhos, que essas criaturas sejam um compromisso de auxílio nosso, né, de auxílio na evolução, ou que nós tenhamos como compromisso, principalmente, é claro, o aprimoramento nosso, o aprimoramento de sentimentos ruins que frequentemente vem atrapalhando as nossas encarnações, ao longo das nossas encarnações. Sentimentos ruins de preconceito, sentimentos ruins de ódio, sentimentos de intolerância, sentimentos de impaciência, esses sentimentos que a gente eventualmente sente instintivamente. Será que a gente não fez um compromisso, prometendo ou jurando que não cairíssemos, que não venhamos a cair, melhor dizendo, nessas faltas, nesses erros? Ou então o nosso compromisso, a nossa promessa, talvez estivesse relacionada com a nossa fé, né? Com nós darmos o nosso testemunho de vida para que outras pessoas também enxergassem
fé também enxergassem Deus em nós e em outras pessoas. Então, todos esses exemplos que eu dei são possibilidades de compromissos que nós tenhamos assumido antes da nossa encarnação, e cada um vai saber qual que é a necessidade de si próprio, né? Vai percebendo ao longo da encarnação. A grande verdade é que nós não viemos na Terra a passeio. Então, a gente veio com um conhecimento. Hoje nós temos, ou melhor dizendo, né? Hoje nós temos um conhecimento de consciência que provavelmente nós não tivemos em outras encarnações. Ou que nós tivemos e ela vem sendo bastante fragmentada e chegou nessa encarnação e nós absorvemos toda essa consciência e juntamos toda ela para que de fato nós cumpramos com os nossos objetivos, com aquilo que a gente quer para as nossas vidas, em espírito, né? Não para a vida material. Porque nas outras encarnações, muito provavelmente, nós já passamos férias, né? Nós já viemos aqui para curtir, para aproveitar tudo que a Terra tem para oferecer de bom, de melhor, né? Da comida, da fartura, do sexo, de todos os prazeres, dos vícios, e hoje nós estamos talvez numa outra, não num outro patamar, mas com uma outra visão. Talvez ainda lutando contra esses, né? Contra todos esses vícios que eu disse. Outras encarnações, talvez nós tenhamos sido algozes de alguém, né? Nós fizemos o mal, nós praticamos o mal. Em outras encarnações nós fomos quem sofreu. Sofremos na mão de outras pessoas, sofremos as circunstâncias que a vida trouxe pra gente, as mazelas da vida. Algumas vezes a gente pode ter vivido por muito tempo, 100 anos, 80 anos, por mais que isso fosse difícil, né, nas encarnações anteriores, né, ter uma vida tão longínqua. Mas a gente pode ter encarnado também por minutos, por meses, ter desencarnado ainda bebê. São as oportunidades que aquela encarnação oferece ao espírito. Em alguns a gente pode ter sido muito rico, em outros a gente pode ter sido muito pobre, miserável, né? Em contrapartida, em outras, herdeiro de grandes fortunas, de riquezas. A gente pode ter passado por todas essas circunstâncias. E aí a questão que a gente traz é: qual o motivo que nós vivemos tudo isso? Por que nós vivemos tudo isso? Hoje, a gente não tem essa informação, nós não temos essa resposta. Talvez quando desencarnar nós tenhamos acesso a todas essas informações. Mas uma coisa a gente pode ter certeza, porque de acordo com o que a gente aprende na doutrina espírita, muitas dessas vezes nós solicitamos vivenciar determinadas situações justamente para a gente conseguir resolver situações para conosco, para com outras pessoas, com um objetivo só, que é o de evoluir em espírito, que é o de alcançar as bem-aventuranças, de alcançar o reino dos céus, para que sejamos felizes, que de fato o que a gente quer é ter paz no coração, é ter tranquilidade, e assim a gente alcança a felicidade prometida por Jesus. E como que a gente evolui em espírito? Como que a gente consegue evoluir considerando tudo isso que eu falei para vocês? Como? A gente consegue evoluir sozinho? Eu consigo ficar uma encarnação inteira no mosteiro, só meditando e rezando? Eu consigo ficar como um eremita, ou como na época de Jesus alguns ficavam afastados das suas sociedades, nas montanhas, meditando, vivendo só? Não tem como evoluir sozinho, porque nós precisamos das relações, né? Nós precisamos vivenciar, nós precisamos das pessoas. A lei de sociedade, no livro dos Espíritos, explica isso e como isso acontece. Então a gente não descobre uma
fórmula mágica e evolui sozinho. Isso não tem como acontecer. A gente pode adquirir muito conhecimento nessas vivências isoladas de autorreclusão, de meditação, mas a gente não experimenta as sensações, nós não experimentamos os nossos sentimentos sendo explorados, que justamente as vivências e as relações permitem. E aí é nesse momento que surge a filosofia cristã, né? Que Jesus aparece parecendo um renomado chefe de cozinha e vai lá e oferece pra gente uma receita, né? A receita para a nossa evolução. E antes de encarnar, a gente realiza esse compromisso, né? Esse juramento que a gente vai tentar resolver as pendências das situações de relacionamentos, as pendências morais, as pendências espirituais. Quando a gente faz esse compromisso, a gente chancela um firmamento para com Deus e para com a espiritualidade. E aí eu faço a minha parte, né? Eu tento fazer com que esse firmamento aconteça e a espiritualidade vai lá e tenta fazer a parte dela. É o famoso ajuda-te que o céu te ajudará. Só que tem um probleminha aí, né? É um problema que a alma encarnada vive, que é onde as pessoas acabam mais cometendo faltas. E Jesus fala ali em cima justamente para a gente não fazer esse tipo de compromisso, porque é onde a gente vai escorregar, porque nós ainda somos muito imperfeitos, porque nós ainda somos muito falhos e a nossa alma encarnada vai cometer alguns deslizes. E antes de lê-los, vou ler aqui os comentários de vocês até o presente momento. Boa noite, Ellen, tudo bem? Seja bem-vinda, minha amiga. Valeu, Washington. Boa noite, Jorge. Nunca tá atrasado, meu irmão. Não cairíamos. Obrigado, Helena, mas na hora travou tudo aqui. Sabe como que é? Buga. E quem faz ao vivo tem esses problemas. A Helena comentou aqui, comparo com o ator. As nossas encarnações são como papéis que atores e atrizes fazem. Cada vida é um papel. É isso mesmo, Helena, bem observado, né? Porque cada vida, cada encarnação é uma veste diferente, é um personagem diferente que nós vamos interpretar, sendo que lá no fundo tem uma essência, né? E aí, esse personagem vai viver de acordo com as necessidades daquela realidade, daquela sociedade, daquilo que ele está experienciando. E o Washington complementou, concordou com ela. Cada papel é um mundo diferente. Boa noite, Uriel, meu irmão. Seja bem-vindo. O Serginho comentou, sim, temos um caminho programado, mas com livre-arbítrio saímos do caminho ou talvez acatamos mais dívidas e creio que um dia voltamos no propósito. Aí, Serginho, eu vou te falar uma coisa. Dentro da doutrina espírita, a gente tem alguns equívocos, né? Essa questão de pagamento, de dívida, isso não faz parte do espírito, senão nós teríamos a nossa encarnação meio que pré-programada. E não dá para pré-programar uma encarnação. A gente faz uma programação no sentido de que a gente consiga resolver tais necessidades para a nossa alma. Mas não tem como prever que vai acontecer X coisa em determinadas épocas, justamente pelo que você falou. Nós temos liberdade. Esse livre-arbítrio, ele muda completamente as configurações de um jogo, né? Então eu tô lá e eu posso fazer escolhas. E essas escolhas, elas vão me trazer consequências, que não necessariamente vão ser castigos ou não, porque eu posso escolher caminhos errados e nesse caminho errado eu só vou dar mais volta. Eu não vou sofrer. Eu posso sofrer ou não nesse caminho longo. Posso, putz grilo, eu tinha um caminho rápido, eu tinha um desvio ali,
mas eu não quis passar por ele, achei que ia, e acabei pegando esse, e esse fica martirizando, e você fica sofrendo. Amigo, bola pra frente, já foi esse. Da próxima vez, presta atenção nos sinais, segue uma intuição melhor e vai pelo caminho que você acha que deveria ser o certo. Então, assim, a gente não vai acumulando dívidas, não existe esse negócio, né? Pro espírito não tem como. Senão não teria justiça de Deus aí. Deus ia deixar o povo lá se acumular em débitos com pessoas. Imagina, eu cometi muito mal nessa vida. Fui um criminoso. Só fiz coisa errada. Imagina quantas encarnações esse criminoso deveria ter para se purificar. Quando simplesmente, se aquela criatura na encarnação seguinte tiver um despertar espiritual e ela puder já reparar todo o mal que ela fez, e quando eu digo reparar o mal que ela fez, não é com cada um que ela matou, com quem que ela roubou, até porque talvez essas criaturas ela nem encontre nessa encarnação, mas é reparar o bem com as outras pessoas que estão ao redor dela. Para Deus isso não é justo? Isso não é bom? Então o que a gente precisa é fazer o bem. Não importa o que a gente fez nas encarnações passadas. Até porque a gente tem inúmeras encarnações, se a gente for somar toda a maldade que a gente fez, não tem conta. Não tem conta. Então a gente tem que focar no hoje e no amanhã. O que eu posso fazer, o que eu posso fazer hoje e que eu posso mudar para o amanhã. É isso que eu queria só trazer em relação a esse seu comentário. Valeu, Serginho. Aí a Rosana comentou, a evolução espiritual se dá com as vivências diárias, tentando transpor e transformar todas as coisas que nos são difíceis de entender, de aceitar, de perdoar. Exatamente. Aí a Edna, penso que muitas escolhas fazemos acreditando que estamos fazendo o certo. Faz parte, né, Edna? A gente não tem bola de cristal. E aí, talvez, tem uma coisa que possa nos ajudar a escolher o caminho certo. Chama-se vigiai e orai. Quanto mais nós estamos conectados com a espiritualidade, mais possibilidade nós temos de sermos inspirados, de sermos amparados, de recebermos algum sinal para que a gente escolha o caminho certo. Entende? Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo semana passada. Eu tinha um conteúdo para postar. Essa postagem não era uma fala minha, era uma fala de uma outra pessoa, mas ela fazia crítica a uma instituição. E aí, a gente já estava meio preocupado em colocar essa fala, né? Eu e outras pessoas. E aí alguém virou para mim e falou assim, olha, vamos ficar de olho, vamos ficar observando, e antes de você postar, a gente vai receber um sinal, né? Vamos ver o que vai acontecer pra gente de fato colocar ou não, se acontece alguma coisa ou não. Na véspera da postagem, alguns dias antes, essa instituição, a gente recebeu uma informação de que essa instituição tinha processado uma pessoa por uma fala. Não tinha nada a ver com o que eu ia colocar, né? Mas, por precaução, o que a gente fez? Tiramos isso, né? Talvez porque não caiba a mim colocar isso nesse momento, né? E aí, para que eu vou sofrer umas implicações desnecessárias? Eu podia pagar para ver, podia falar, não, que se dane, chutar o balde e deixa rolar. Mas para quê? Né? Para quê? Se eu tô querendo alcançar uma bem-aventurança de paz, de mansidão, para quê? Né? Para depois ter um estresse desnecessário. E em relação aos caminhos da vida, é a mesma coisa. Então, quanto mais ligado a gente está a Deus, maior as chances da gente selecionar as escolhas corretas, certo? E a gente percebe isso na nossa vida. Isso acontece claramente na nossa vida. Aí a Shirlinda Marinho também comentou exatamente isso. Boa noite, Taliane. Então vamos continuar para ver aonde é que a gente falta aí na nossa encarnação
dentro desses aspectos. Quando a gente tem um objetivo de vida, a gente se esforça, a gente se dedica, a gente vai atrás, né? Aquele papo de coach, né? Vamos pra frente. Só pensa, se você não se esforçar, não tem sucesso, né? Mas quando a gente quer um objetivo, de fato, a gente se esforça, a gente vai lá, dá o nosso melhor. A gente tenta fazer o possível pra gente conseguir. Correto? Porque parado, não vai conseguir mesmo. Mas infelizmente, muitas pessoas, quando elas vão fazer ter esse tipo de atitude, elas, querendo ou não, vão encontrar barreiras. Todos nós vamos encontrar barreiras nas buscas dos nossos objetivos. E aí, alguns pontos delicados em nós, esses pontos menos resolvidos, como a vaidade, como o nosso ego, como o nosso orgulho, a vontade de ter o prazer, a vontade de ter o poder, a vontade de ter o dinheiro, tudo isso vai se transformar numa baita de uma barreira para a gente obter esses objetivos de forma lícita, de uma forma moralmente ideal. E aí, qual é a possibilidade que a gente tem na encarnação se a gente se deixar levar por todos esses elementos? O náufrago, né, o naufrágio da nossa encarnação. Então, a gente tem um monte de exemplo de pessoas que não tinham nada, que não eram ninguém, e que tiveram uma oportunidade de transformar a sua vida. Só que junto veio acesso a dinheiro, veio acesso a poder, veio acesso aos prazeres, e aí quando juntou tudo isso, a fama, essas criaturas vislumbraram, e aí elas acabaram se perdendo. Se perderam novamente em satisfazer as suas vontades, mais do que precisava, em ter mais do que precisava, e aí elas são desviadas do caminho da evolução. Tenho certeza que vocês conhecem alguém que tem esse tipo de história. Aí se vocês lembrarem de alguma, comenta aqui e compartilha aqui com a gente. Algumas dessas criaturas ainda em vida, depois de perderem tudo, porque acontece muito disso, né? Quando elas perdem tudo, o emocional, perdem o financeiro, perdem as amizades, algumas delas acabam desistindo da própria vida, outras acabam se enfiando no fundo do poço e ficando lá. E tem outras ainda que têm oportunidades de recomeçar na própria encarnação, porque Deus é misericordioso. Se ele recebeu essa segunda chance ainda em vida, é porque algum merecimento aquela alma tem, por um bem feito, por algum bem feito. Mas a maioria das pessoas não tem essa chance, e é por isso que os espíritos acabam reencarnando muitas vezes, porque acabam falhando. E aí você recebe uma chance nova. E essas criaturas que faltam constantemente, que erram constantemente, que acabam desencarnando no lamaçal do seu próprio umbral, elas sofrem mentalmente com isso, né? Elas ficam atormentadas. E aí, para começar tudo de novo, elas passam por um processo de arrependimento, percepção, né? Arrependimento. E elas vão depender de uma nova encarnação para poder recomeçar. Olha a diferença da chance que tem a pessoa que tem uma segunda chance ainda em vida. Ela não precisa passar por todo esse processo. Ela pode desencarnada, ela pode passar por esse processo ainda encarnada. E aí, perante esses obstáculos que nós temos na vida, é que entra essa passagem de Jesus. Jesus não pede novamente que nós juremos. Eu juro que eu não vou mais ser um
viciado em roer a unha. Eu juro que eu não vou mais falar mal dos outros, porque isso está acabando com a minha vida. Eu juro que eu não vou ser mais preconceituoso. Jesus não pede isso, porque Ele sabe que é um compromisso que muitas vezes nós não vamos conseguir cumprir. E a gente hoje já banalizou a expressão do juro por Deus. Qualquer coisa a gente fala, juro por Deus por isso, juro por aquilo. E essa expressão, jurar por Deus, é algo sagrado. Quando as pessoas juram por Deus e não conseguem resolver, né? Ou elas estão jurando por Deus fazendo um falso testemunho, mentindo, ou de fato elas não vão conseguir cumprir com aquilo. Quando Jesus pede para a gente ser sincero, para que a gente seja honesto, para que a gente seja transparente nos nossos objetivos, a gente precisa sempre mostrar nas nossas atitudes, nas nossas falas, nos nossos pensamentos para conosco, essa sinceridade, essa honestidade, essa transparência nas ações mais sombrias que estão à nossa volta. E isso a gente pode fazer intencionalmente, né? Consciente, ou melhor dizendo, consciente, com a intenção, ou a gente pode também, às vezes até sem querer, porque está dentro de nós essa vontade de mudança e de transformação de comportamento. E às vezes a gente faz até às vezes sem querer. Então, quando Jesus diz, seja o vosso falar sim, sim e não, não, ele está falando, deixa de lado o juramento e seja firme nas suas convicções. Seja um espírito convicto, com objetivo na sua vida. Se você quer largar um vício, se você quer abandonar uns maus hábitos que você tenha, siga essa máxima que é ensinada por Jesus. Diga, eu vou fazer isso, não precisa jurar. Eu vou mudar para fazer tal isso. Eu vou abandonar tal coisa, porque eu quero me transformar. Quando a gente faz isso, a gente está seguindo a máxima ensinada por Cristo. Porque eu estou firmando um compromisso de amar o próximo, de amar a nós mesmos, de amar a Deus sobre todas as coisas a partir do momento em que eu firmo essa relação. Dou força para a minha palavra. E aí não adianta dizer assim, mas eu não sou preconceituoso com gênero. Mas por dentro eu tô lá pensando, mas que eles fiquem bem longe de mim. Bem longe da minha família. Não quero ter um filho homossexual. Mas eu não tenho preconceito. Essa fala é uma fala muito comum. É uma fala muito comum. Isso não é honestidade para com os preceitos morais cristãos. Isso não é honestidade. Isso não é sinceridade. Isso não é transparência. E uma hora essa máscara vai cair. Não adianta a gente dizer que a gente tem problemas, que a gente não tem... eu não tenho nenhum problema com as religiões. Gosto de todas as religiões. O importante é a religião que leva a Deus, né? Mas a primeira oportunidade que tem, vai lá e ataca os irmãos umbandistas. Chama os caras de macumbeiro. Chama os protestantes de crente de forma pejorativa. Isso não é dizer que respeita todas as religiões. Você está colocando a sua religião acima de tudo. Isso não é sincero. Isso não é honesto. Não adianta eu vir aqui e pregar para vocês o respeito, a paciência e falar que vocês têm que fazer isso. Sendo que quando eu entro no meu carro, eu sou o primeiro a xingar as pessoas por alguma ação imprudente,
que os outros motoristas possam ter. Então, se o nosso objetivo é fazer renascer dentro de nós mesmos, dentro da nossa alma, o nosso sentimento cristão, a nossa vivência cristã, a gente precisa se desvencilhar, a gente precisa abandonar tudo aquilo que interessa pro eu, tudo aquilo que nos iguala às almas que estão doentes em nosso planeta. Porque o que a gente mais tem é de julgador aqui. É de pessoas cometendo erros e eu vou lá e aponto esse erro. Credo, olha, fez isso. Só que eu também tenho as minhas imperfeições. Dentro de um grau máximo ou menor do que aquele irmão cometeu, eu também erro. Quem sou eu para julgar o erro do outro? Então, quando nós juramos algo que a gente não está pronto ainda para cumprir, a gente acaba se prendendo a esses dogmas que as outras religiões têm, né? Então, a gente precisa se desvencilhar disso, porque se a gente não conseguir cumprir esse compromisso, a gente acha que a gente vai ser penalizado. A gente vai cair de novo naquela questão lá do karma, que não existe no espiritismo, do pagar, de fazer o bem para pagar o mal. Não, isso não existe. São pensamentos equivocados que não são da doutrina espírita. Porque Deus é Pai, Deus não é carrasco. Ele não está ali para aplicar a pena. Vou aplicar uma pena ali, multa aquela pessoa lá em R$10 porque ele não fez o bem. Não tem sentido isso, né? E quem aqui, ou em sã consciência, é louco para aplicar uma multa em si mesmo? Então, olha o pensamento equivocado que foi distorcido dentro da doutrina. A pessoa cometeu um crime, ela vai, sei lá, ela assassinou alguém. Ela precisa morrer assassinada. Não tem sentido nenhum isso. Isso só seria lógico se aquela criatura optasse por viver essa experiência. Mas o que traria de aprendizado para o espírito se a partir daquele momento ele já estaria desencarnado, se ele tomasse um tiro e morresse? Nada, ele precisa aprender alguma coisa. Ele precisa pegar uma lição. Nenhum de nós somos loucos para ficar se martirizando, pegar um chicote e se batendo. É a mesma coisa do que essa lógica maluca de o espírito escolher sofrer tal coisa porque fez outra coisa. O espírito pode escolher o sacrifício, né? Ele pode escolher viver determinados sofrimentos para um objetivo, que é o de se libertar, né, desse pensamento, que é o de absorver determinadas lições para o objetivo maior, que é o da evolução, o do crescimento moral, do crescimento espiritual. E aí, consciente, com uma encarnação de sacrifícios, aquela criatura compreende, ou não, e lá na frente, porque ela não teve forças para lidar com aquilo, e lá na frente, mais para frente, mais preparada, se ela achar que aquilo é importante para ela, ela vai tentar vivenciar novamente aquela experiência para que ela consiga vivenciar sentimentos nobres. E aí a gente consegue se livrar desse pensamento opressor que foi colocado de Deus, das encarnações. Isso escraviza a nossa mente, né? E aí a gente tem que usar a razão. Então, que a gente não seja como os políticos, né, que aparecem na véspera da eleição para fazer o quê? Prometer, jurar mundos e fundos e depois desaparecer como num passe de mágica. Que a gente não seja as pessoas que vão para um compromisso e alguém liga e fala: "Ô, você tá chegando, fulano?" Aí eu falo: "Não, tô chegando, mais 5 minutinhos."
eu tô na minha casa ainda, nem saí ainda, terminando de me arrumar. Que a gente seja sincero, que a nossa palavra seja tida como uma verdade libertadora. Para esse amigo aí que eu me atrasei, eu vou ter uma fama de mentiroso, porque eu vou chegar atrasado, eu não vou chegar em 5 minutos. Então é melhor que eu seja honesto e fale que eu não tô pronto ainda, do que ficar com uma fama de depois o outro vai falar, aquele cara lá é mentiroso, ele não chega no horário não, ele vai só prometer, viu? Qual que é a diferença, né? Como é mais liberto para nós sabermos que nós não temos nenhuma fama negativa por um equívoco nosso, por uma falta nossa. Então que nós sejamos sempre autênticos para com as pessoas, porque isso gera relações positivas, relações mais saudáveis e, consequentemente, a gente tendo paz de espírito, porque essas relações serão mais saudáveis, a gente vai ter uma vida mais plena para nós mesmos. O Serginho comentou aqui, já tive muita coisa e perdi muita coisa. O que foi meu alicerce foi a doutrina espírita. A fé, né, Serginho? A fé é uma coisa que sustenta demais a gente. Pode ser a doutrina espírita, pode ser evangélica, pode ser católica. O importante é ter a fé. E que essa fé, ela seja uma fé sustentável. Que ela tenha bases sólidas. Porque se essa fé estiver numa calçada ali na areia, é o que faz muitas pessoas mudarem de religião, por exemplo. Então, a pessoa cresceu numa fé que os pais a levaram a vida inteira. Em determinado momento, ela precisa daquela fé e ela não tem sustentabilidade. E ela se afunda. Aí ela vai perceber, naturalmente, buscando outras fés, porque ela tem uma fé latente, todos nós temos uma fé latente, que outras verdades podem buscar, outras filosofias podem buscar ou ajudar aquela criatura a fortalecer essas bases. E é aí que ela vai reconstruir essa fé em cima dessa base para que ela de fato consiga se sustentar diante de todas essas adversidades que a gente tem, porque elas sempre vão vir. Sempre vão vir. Não tem como. Nós não estamos aqui para passar férias. Então que nós estejamos preparados, que nós estejamos já atentos, ligados. E isso é a fé com base que nos dá. Por isso que a doutrina espírita fala tanto da importância da fé raciocinada. Porque quando a gente não tem a fé raciocinada, é uma fé onde a gente só segue. Só segue. O espiritismo ganha força porque ele é consolador. Porque simplesmente quando as pessoas ela mostra a possibilidade que nós temos, a possibilidade que é viver e se comunicar, viver e ao desencarnar reencontrar as pessoas que nós tivemos relações em vida, é pensar que não morreu e acabou. São questões mais lógicas do que alegorias que outras religiões acabam trazendo e que, tipo, fica no mundo da imaginação, né? No mundo do abstrato, no mundo que às vezes a gente não consegue visualizar, apalpar, pegar. E a doutrina acaba permitindo isso pra gente, com razão. Com razão. Beleza, gente? Então, sejamos transparentes, não tenhamos medo de falar a verdade. Não a verdade doa quem doer, porque essa também vai machucar as pessoas. Mas que nós saibamos
mostrar quem nós somos, quem nós queremos ser, quais são os nossos objetivos. Porque aí ninguém vai criar expectativas sobre a gente. Ninguém vai ficar esperando alguma coisa que nós não somos. Porque a hora que aquela criatura quiser que nós sejamos aquela pessoa que ela idealizou e nós não formos, vai ser muito ruim pra gente. Fechou? Vamos então para as nossas vibrações. Então convido a todos nesse momento para que peguem aquela aguinha para ser fluidificada. Aqueles que quiserem colocar os nomes para vibração também fiquem à vontade. Essa é a hora. A Rosana comentou: também tive na doutrina o meu reencontro com a minha fé e com o Pai. E a Taliane agradecendo aqui. Então, nesse momento, vamos fechando os nossos olhos, vamos elevando os nossos pensamentos junto a Deus, sentindo todas as boas energias, todas as boas vibrações nos envolvendo na noite de hoje, nos trazendo luz, nos trazendo a reflexões para tomarmos na nossa vida e que nós possamos se sentir plenos, envoltos dessas boas energias, dessas boas vibrações, alimentadas do fundo dos nossos corações. Que essas vibrações possam serem direcionadas à espiritualidade maior e que esses nossos irmãos possam direcionar para o bem universal, para o planeta Terra, para todos os povos que aqui vivem, por aqueles que se encontram em guerras, em conflitos, para as pessoas que vivem a pobreza e a miséria. Vibremos ao nosso país, ao Brasil, a todas as pessoas. Vibremos aquelas que se encontram nas ruas, que se encontram abandonadas, sem família, muitas vezes perdidas nos vícios. Vibremos aos encarcerados nas prisões, às crianças sem família no orfanato, aos doentes em seus lares, aqueles que vivenciam qualquer tipo de violência em suas casas, aos hospitais, aos profissionais da saúde. Vibremos também aqueles que se encontram enfermos em suas casas e nas UTIs. Nesse momento que a espiritualidade possa atender a cada um dos pedidos, a cada um dos nomes colocados para vibração, que a espiritualidade possa atender às necessidades dessas criaturas de acordo com o seu merecimento. Vamos pedindo também que nesse momento nós possamos colocar e mentalizar alguém que tenhamos, que queiramos, que receba um tratamento especial da espiritualidade. Vamos visualizar essa pessoa envolvida em muita energia, em muito amor. E assim, pedimos que as equipes do Dr. Bezerra de Menezes, neste momento, fluidifiquem as águas, coloquem nelas os remédios necessários para as necessidades do corpo, para as necessidades do espírito, que durante o nosso sono possamos ser tratados, nosso corpo também possa ser revigorado para mais uma semana, para os desafios
que venham a surgir, que a nossa mente esteja preparada, que a nossa mente esteja conectada com o alto. Vamos deixando também uma vibração especial para que a espiritualidade possa levar aonde for necessário. E assim agradecemos ao Pai por esse momento, por esse encontro, pedindo que cuide de cada um de nós, de cada um dos nossos familiares, dos nossos entes queridos, mas que em nós, que nesse momento possamos visualizar uma proteção especial, que é o amor de Deus nos envolvendo, e que essa proteção se mantenha fortalecida ao longo de toda a semana e que nós cuidemos dela através dos nossos bons pensamentos, das nossas boas ações, das nossas boas palavras. E vamos encerrando o Evangelho de hoje, dizendo: nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja. Com a graça do Pai, com a permissão de Deus, damos por encerrado o Evangelho da noite de hoje. Espero que todos estejam bem, que possam ter um finzinho de domingo abençoado aí com suas famílias e que possamos nos encontrar na próxima semana aí recheado de fé reanimada, recheado de boa vontade, de esperança, de perseverança. Que tenhamos uma semana abençoada. Obrigado pela companhia de todos. Fiquem com Deus. Nos encontramos no próximo domingo. Tchau, tchau.